semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Verso 4. E acampavam em Israel, destruindo todos os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos eles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para salvar da mão dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E você pode se assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, motivo de alegria poder ministrar essa palavra aqui nessa noite. Na nossa casa, isso é motivo de honra. Tributo a Deus toda a honra, todo louvor. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o livro de Juízes é um período tenebroso na história de Israel. É um período onde o povo, a nação de Israel, oscilava muito no seu caminhar. Ora estava no auge, ora em desespero, em angústia, porque simplesmente deixavam de cumprir o seu propósito para qual eles foram escolhidos. A palavra de Deus vai dizer que no livro dos Juízes, Deus vai levantar, depois da morte de Josué, um juiz chamado Otiniel. Depois da morte de Otiniel, Deus vai levantar Eude, e depois Sagnar, e depois vai levantar uma mulher que se chamava Débora. E essa mulher, ela vai fazer ali, justamente com aquele povo, uma grande revolução. A palavra de Deus vai dizer que no período em que Débora está julgando a Israel, houve paz durante 40 anos em Israel. Só que a palavra de Deus também vai dizer, já aqui em Juízes capítulo 6, que o povo começou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Perceba, enquanto tem uma liderança que está ali debaixo da ordenança do Senhor, o povo está prosperando, não tem guerra, não tem fome, não tem sequidão. Essa liderança parte para o Senhor, essa liderança morre,
E o povo começa a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. O povo começa a se entregar à idolatria. O povo começa a se entregar aos casamentos pagãos. O que é isso, Felipe? São casamentos com mulheres de outras nacionalidades. E Deus abominava isso, porque o culto, Deus sempre velou pelo culto. O culto é algo sagrado para o Senhor. Logo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos apresentar o nosso culto, que é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque ele vai dizer que é o nosso culto racional. Então Deus, ele é um Deus de princípios, e quando o povo ele quebra o princípio, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele fica como se fosse impossibilitado de agir para ajudar o seu povo. Por quê? Porque o povo virou as costas para o Senhor. Enquanto o povo adora a Deus, enquanto o povo faz a vontade do Senhor, enquanto eles andam no caminho de Deus, eles prosperam, eles crescem, eles têm filhos, eles se casam, eles constroem casas. Mas é começar a abandonar os estatutos do Senhor, é começar a deixar de lado o que é sagrado, o que é santo para o Senhor. O inimigo se levanta e se levanta com violência. O inimigo ele se levanta e ele não tem piedade. O inimigo ele não escolhe quem ele vai atacar. Pode ser criança de 5 a 10 anos, pode ser jovem de 15 a 20 anos, ou pode ser varão, varoa de 40, 50, 60 anos. O inimigo ele não tem pena de ninguém, ele não tem pena da família de ninguém. Se ele tiver que atacar para destruir, ele vai atacar. Por quê? Porque ele tem ódio de mim e de você, porque Deus nos escolheu para sermos sacerdócio real sobre a face dessa terra. E você precisa entender isso. Enquanto você obedece, Deus te faz prosperar. Enquanto você anda nos caminhos do Senhor, Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua família, Ele guarda tudo aquilo que te pertence. Por quê? Porque você está honrando a Ele. Mas a gente corre um risco muito grande de colocar as coisas no lugar que é pertencente ao Senhor. Nós corremos o risco muito grande de colocar talvez o carro que a gente lutou para conquistar no lugar que é pertencente ao Senhor. De repente a gente corre o risco de colocar a situação que a gente tem financeira no lugar que é pertencente ao Senhor, e começamos a deixar de lado o que é sagrado para o Deus. A palavra de Deus vai dizer que eles abandonaram o que era sagrado, e aquele período de 40 anos de paz agora vai se acabar. Vai se acabar por quê, Felipe? Porque Deus odeia o seu povo? Não. Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele tem prazer em abençoar, tem prazer em guardar o seu povo. Mas enquanto o seu povo estiver olhando para Ele, Ele guarda. Enquanto o seu povo estiver ali adorando, Ele protege. Mas se o povo virar as costas, Ele não pode fazer nada. O povo ele se afasta do que é sagrado e começa a idolatrar imagens feitas por mãos humanas. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele permite que os medianitas venham sobre Israel. Israel vai ficar durante 7 anos debaixo do jugo dos medianitas. E a palavra que a gente leu aqui vai dizer que o povo de Israel semeava, e quando eles estavam prestes a colher, os medianitas vinham como gafanhoto, e eles não somente saqueavam a terra, mas eles tinham prazer de destruir aquilo que eles haviam plantado. O diabo tem prazer de destruir aquilo que você lutou para conquistar.
O diabo ele tem prazer de destruir o casamento que você lutou para edificar. O diabo ele tem prazer de destruir a família que Deus te deu. Então não abandone o Senhor, não abandone o sagrado, porque enquanto você adora, Ele guarda a tua casa. No momento de displicência, Débora morre e o povo agora se vê sem uma liderança, e o que eles fazem? Vamos fazer o que vier na nossa mente. Aqui tem um risco muito grande, um perigo muito grande, quando a gente resolve fazer o que vem na nossa mente, quando a gente age por impulso, quando a gente age obstinadamente, quando a gente não calcula os riscos. Isso aqui tem um risco muito grande. Por quê? Porque toda ação ela provoca uma reação. A ação do povo de abandonar a Deus provocou uma ação no mundo espiritual. E qual foi a ação? O inimigo se levantou para escravizar um povo que era livre. E quantos nos nossos dias que eram livres e agora estão sendo escravizados? Porque decidiram andar com as suas próprias pernas, decidiram não obedecer mais à voz do Senhor, pararam de olhar para as Escrituras, pararam de se santificar, pararam de buscar a presença do Senhor, e estão sendo escravizados pelo diabo, estão pagando um preço muito alto. Então eu queria que você olhasse para alguém que está do teu lado e dissesse para essa pessoa: toda ação gera uma reação. Então cuidado com a atitude que você está prestes a tomar, oh glória, porque essa atitude pode ter um peso muito grande na tua vida. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que Israel está em crise. Está em crise por quê? Porque o povo virou as costas para Deus, porque o povo abandonou a Deus. Mas o que eu acho lindo aqui nessa história é que o povo ele vai para a montanha e ele constrói nas cavernas fortificações para se proteger dos medianitas, como se isso bastasse, como se a força do nosso braço bastasse para se proteger das astutas ciladas do diabo. Como se a nossa inteligência bastasse para se proteger das artimanhas de Satanás. O povo sobe para as montanhas e constrói ali casas dentro das grutas para se proteger, pensando que a sabedoria deles iria livrar eles daquela escravidão. A crise está instaurada em Israel. E uma coisa que me chama muita atenção, leia aí a partir do verso 7, verso 6, 7 em diante. O povo vai clamar ao Senhor. Os medianitas estão destruindo tudo que o povo tem, e agora o povo vai clamar ao Senhor. O povo vai se arrepender do seu pecado. O povo vai se arrepender das suas mazelas. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, o arrependimento é o passo mais importante para quem quer viver uma novidade de vida. Sem santificação, sem arrependimento, não tem como ver ao Senhor, não tem como ter mudança de vida. Mas sabe o que acontece no nosso meio? A gente está acostumado a sentir arrepio. A gente está acostumado a chegar aqui e se emocionar por um momento, mas depois a gente volta a praticar as mesmas atitudes. Por quê? Porque não houve arrependimento de fato. É apenas um arrependimento momentâneo.
aonde alguém que está pregando ou ministrando louvor, chama aqui na frente, e a gente vê, a gente chora, a gente se quebranta, mas chega o amanhã, e a gente está praticando as mesmas atitudes, não houve arrependimento, e se não há arrependimento, não tem como Deus agir. O povo está na escravidão, o povo decide orar, o povo decide se arrepender. Eu queria que você olhasse para alguém que está do teu lado e dissesse para essa pessoa: se a gente se arrepender, Deus desce aqui. Se a gente se arrepender, Deus restaura a nossa casa. Se a gente se arrepender, Deus restaura o nosso ministério. Se a gente se arrepender de fato, nas águas bate mais, Deus vai mudar a nossa história. Chega de sentir arrepio, chega de pular e amanhã está fazendo as mesmas coisas. É noite de se arrepender. João Batista disse: arrependei-vos, e Jesus também veio dizendo: arrependei-vos. O único jeito de vencer a crise é se arrependendo e chamando Deus de volta. Essa crise que está estabelecida na tua casa só vai ser vencida se você se arrepender e chamar Deus de volta e colocar Ele no centro. Tirar a nossa mão e dizer: Deus, até aqui eu coloquei minha mão, estava dando tudo errado. Eu tiro a minha mão, coloca a do Senhor de novo. Oh, glória! Oh, aleluia! O povo se arrepende, missionária Cláudia, e eu acho isso aqui maravilhoso, porque o povo se arrepende e eles clamam ao Senhor, e é como se Deus estivesse com seus ouvidos atentos, pastor Gilberto, esperando por essa atitude. É como se Deus estivesse esperando, dizendo: eles vão orar, eles vão me buscar, e eu vou responder. Oh, glória! Oh, aleluia! No mundo espiritual, Satanás, os demônios já cantando vitória, porque o momento do povo era um momento de desgraça, um momento de escravidão, um momento de ruína, um momento de perda. Mas aí o povo se arrepende, o povo clama. Aí o que Deus faz? Deus levanta um profeta, porque Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele não vai agir de imediato. Primeiro Ele levanta um profeta e diz: coloca a casa em ordem. Vocês se lembram? Fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Fui eu que tirei vocês da terra de escravidão, de servidão. Fui eu que tirei vocês debaixo do jugo de Faraó. Vocês viraram as costas para mim. Vocês cultuaram a deuses pagãos. Mas só que tem uma coisa: vocês se arrependeram. Vocês me invocaram e eu ouvi a oração de vocês. Deus está ouvindo o clamor de alguém aqui nessa noite. Deus está ouvindo o coração quebrantado de alguém aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui quebrado. Talvez você entrou aqui quebrada, como esse povo, vivendo um momento de escravidão. Um momento em que nada dá certo na tua vida. Um momento em que até aquilo que é para dar certo dá errado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, como boca dele, como profeta do Senhor, vai começar a dar certo. E por que, Felipe? Porque hoje é noite de arrependimento. Arrependei-vos. Se convertam dos seus maus caminhos. Felipe, eu estou escutando essa mensagem, mas não estou entendendo muito bem ela. Porque o povo fez o que era mal diante do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que quando Josué morre, Juízes capítulo 2, verso 10, morre toda aquela geração de Acunumácio, que Deus tirou da terra do Egito, que viu Deus fazer chover maná, que viu Deus usar Moisés para tirar água da rocha. Aquela geração que viu os milagres do Senhor, toda ela morre.
E agora, Juízes capítulo 2, verso 10, você pode ver, se levanta uma geração que não conhece ao Senhor. Sabe por que a geração que está pecando, está denegrindo, está abandonando os caminhos do Senhor? Sabe por que eles estavam banalizando? Está escrito em Juízes capítulo 2, verso 10. Eles não conheciam ao Senhor, oh glória. Eles não sabiam de fato quem era Deus. Sabe o que me intriga e mexe com a minha cabeça? É que em outras religiões, eles sabem o livro deles de capa a capa. Eles estudam a sua religião de frente para trás, de trás para frente. E a gente, muitas das vezes, só pega na Bíblia quando chega no domingo. Juízes capítulo 2, verso 10. A geração que está fazendo o que não agrada a Deus, a geração que acabou com um momento de paz que durava 40 anos, é uma geração que não conhece ao Senhor. E a pergunta que fica é: você conhece ao Senhor de fato? Deus visita a tua casa? Deus visita o teu quarto? Deus te visita quando você está sozinho? Ou Deus só te visita quando você está na igreja? Será que você conhece ao Senhor? Será que eu conheço ao Senhor de fato? Ou eu só conheço ao Senhor quando eu estou na igreja? Ou eu só conheço ao Senhor quando tem alguém pregando a palavra? Ou eu só conheço ao Senhor quando tem aquele movimento como teve aqui, que a Shekinah do Senhor desce na casa? Se pergunta agora, será que eu conheço ao Senhor de fato? Será que Ele me visita quando eu estou sozinho? Porque quem conhece ao Senhor, oh glória, pode estar sozinho, mas Deus desce na casa. Quem conhece o Senhor de fato, a casa não pode ter laje, a casa pode ser casa sem bolso, o sofá pode estar rasgado, mas se abrir a boca, Ele desce de fato. O crente que conhece o Senhor pode não ter dente na boca, mas se ele orar, Deus cura do câncer. O crente que conhece a Deus de fato, ele pode trocar o português, ele pode falar tudo errado, mas se ele orar, Deus cura, Deus batiza, Deus liberta. O que adianta falar tudo certo, mas não conhecer a verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra que liberta. O povo clama, Deus levanta um profeta, e o profeta diz para o povo tudo que eles estavam fazendo. Depois disso, Deus levanta um líder, um juiz. E Deus falava no meu coração: eu não vou levantar um. Essa obra precisa que se levantem muitos. Eu vim aqui pregar hoje, não é para Deus levantar somente um aqui no nosso meio. Eu vim aqui para Deus pregar. Eu vou pregar aqui, estou pregando, e Deus vai levantar muitos no nosso meio. Oh glória, Deus vai levantar líderes dentro das varoas, oh glória. Uramandaraçui andaraia. Deus vai levantar líderes dentro dos varões, oh glória. Deus vai levantar líderes dentro dos jovens. Deus vai levantar líderes dentro dos juniores. Essa igreja, ela vai avançar. Esse ministério vai crescer, sabe por quê? Deus vai levantar líderes no meio do povo. Por que Deus vai levantar líderes, Filipe? Porque está havendo um arrependimento. O arrependimento, a confissão, a entrega.
Quando a gente vem para Deus, para Jesus, nós somos justificados. Diga para alguém, nós somos justificados. Quando nós somos justificados, é o Senhor nos tirando do mundo. Mas quando nós somos santificados, é o Senhor tirando o mundo de dentro da gente. É por isso que a palavra diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Porque é impossível ver a Deus com o mundo ainda dentro de nós. Para ver o Senhor é preciso tirar o mundo daqui de dentro. É preciso abrir mão do pecado de estimação. É preciso abrir mão da vaidade. É preciso abrir mão do orgulho. Eu estou falando isso, mas está quebrando aqui dentro também. O pregador, ele apanha juntinho com a mensagem. Para ver a santificação é preciso descer e se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Oh glória! Porque quando a igreja ora, as portas do inferno elas não prevalecem. Quando a igreja ora, Deus cura no seio da igreja. Quando a igreja ora, Deus multiplica. Quando a igreja ora, Deus abre porta onde não tem porta. Quando a igreja ora, Deus realiza milagres, prodígios e maravilhas. Sabe por que a gente está parado? É porque a gente parou de orar. Mas hoje nós vamos nos arrepender e vamos voltar para o caminho da oração. E Deus vai descer nessa terra mais uma vez. Quando Deus ele fala com Gideão, ele fala: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Preste atenção aqui porque eu estou caminhando para encerrar. O cenário é de morte, o cenário é de tristeza, o cenário é um cenário em que o que ele planta, o inimigo vem, saqueia e ainda destrói. O cenário é que os amigos dele subiram para o monte, para as montanhas e construíram fortificações para se esconder. Aí aparece o anjo do Senhor e diz para ele: o Senhor é contigo. Se fosse com a gente acreditaria? Está tudo dando errado e Deus dizendo: eu sou contigo. Parece que não vai dar nada certo, parece que a porta vai fechar. Aí Deus aparece para você e diz assim: eu sou contigo. Estão olhando para a obra, parece que a obra não avança, parece que a obra está que nem naquela tempestade em que os discípulos estão remando, mas o vento é contrário, rema, mas o vento é contrário, rema, mas o vento é contrário. Parece que estamos nessa situação. Aí de repente aparece o Senhor dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Igreja Metodista Renovada, eu sou contigo. Olha para alguém que está do teu lado nessa noite, diga para essa pessoa: toma posse dessa palavra. O Senhor é contigo. Porque você está pensando em parar? É mais fácil parar do que se arrepender. É mais fácil abrir mão de tudo que já conquistou até hoje do que se arrepender. É mais fácil deixar tudo de lado do que se arrepender. Oh glória! Eu te digo uma coisa nessa noite: falta pouco. E Deus disse para Gideão: eu sou contigo. E o que Deus disse para Gideão, Arlindo, ele diz para você: varão valoroso, eu sou contigo. O que Deus disse para Gideão, obreiro Roberto, ele diz: eu sou contigo. O que Deus disse para Gideão, Beatriz, ele diz: eu sou contigo. O que Deus disse para Gideão, pastor Gilberto, ele diz para o Senhor: eu sou contigo. O que Deus disse para Gideão, diácono Adriano, ele diz para você nessa noite: eu sou contigo.
Não pares. Não pare no meio dessa provação. Josué, lá no capítulo 1, verso 9, vai dizer: esforça-te. Seja corajoso. Ei, Márcio, não é hora de parar. Não é hora de parar. É hora de se aquebrantar. É hora de se arrepender. Mas não é hora de parar. Se coloca de pé, por favor. Olha para mim. Ninguém consegue a santificação com as suas próprias obras. Por quê, Felipe? Porque essa é uma obra do Espírito Santo. O pregador pode falar as palavras mais bonitas. Você pode se arrepiar do início da mensagem ao final. Mas se não houver verdadeiramente um arrependimento, foi só mais uma noite. Mas se houver um arrependimento, tudo muda. Já viu quando você se arrepende de ter pego um caminho e você decide voltar e mudar a rota? É exatamente isso. É momento de se arrepender e mudar a rota. É momento de se arrepender e mudar as companhias. É momento de se arrepender e mudar o nosso jeito de falar, de agir, de pensar. É momento de se arrepender e se transformar numa nova pessoa. Porque Evangelho é mudança de vida. Eu não consigo acreditar em uma pessoa que diz servir ao Senhor, mas que os seus frutos não condizem com o que ela fala. Porque o Evangelho é mudança. O Evangelho, ele proporciona mudança. O Evangelho, ele proporciona frutos dignos de aceitação. Oh, glória! O desafio aqui hoje que eu vou lançar é ousado. Eu só quero chamar quem quer se arrepender. Eu só quero chamar quem quer mudar de vida. Eu não quero chamar a gente para profetizar carro, casa, nada disso. Eu quero chamar gente aqui que quer mudar de vida. Gente que sabe que tem um ministério, gente que sabe que poderia estar fazendo mais por essa obra, mas não está fazendo. Gente que tem vocação, gente que foi chamado pelo Senhor, que era para estar agora cheio do Espírito Santo, mas você sabe que não está, e é noite de se arrepender e ser cheio. É noite de ser cheio. O desafio é ousado.